A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá, turma, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante, junto com vocês mais uma vez, e a gente sempre tentando trazer o que tem de moderno aí, que está acontecendo de bacana, de inovação
no setor imobiliário, a gente não poderia de voltar a abordar mais uma vez essa questão do blockchain, da tokenização, de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo no mercado imobiliário, e ninguém melhor do que o Andrés para bater um papo com a gente. O Andrés tem uma larga história aí, né, tanto em tecnologia, investimentos, e agora também focado aí com a NetSpace. André, seja muito bem-vindo, cara. E até pediria que você já começasse contando um pouquinho da sua história, né, de sua longa história aí no nosso setor aqui de startups, tecnologia. Legal, Felipe. Poxa, um super prazer estar aqui com vocês. Eu ouço bastante os podcasts e eu acho muito interessante, né, as provocações de inovação que vocês fazem nos programas. Muito legal. Eu estou aqui para contribuir, contar um pouco da minha história, né? Apesar de ela ser uma história de tecnologia, uma história digital, ela tem muito a ver com o real estate no momento atual, nos últimos anos, né? Eu contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou um apaixonado por startups. Eu gosto de montar negócios disruptivos, né? E não é uma tarefa fácil, né? Eu tenho feito aí, eu estou na 19ª startup. Até falei que ia parar na 18ª, acabei por Cara, acidente fazendo não mais uma. acredito nisso. É, É, são, é igualzinho a mim. Não vou mais empreender. Daqui a pouco, quando você vê, não... exatamente. Então, eu comecei na era dos computadores, mas eu poderia dizer que a maior parte da minha vida profissional foi quando a internet encontrou o celular, que foi lá por 98, 99, que é a parte mais, que tem um caldo melhor aí das startups. Quando eu vi que a internet ia pular para dentro do celular, e aquele celular bem analógico na época, né, virando digital, nas idas de 2000, né, do ano 2000, eu falei, cara, isso vai ser uma revolução, isso aqui vai ser muito disruptivo. A gente vai ter um reset nas economias, nos setores e tudo mais. Eu caí de cabeça nesse negócio, então montei minha primeira operação de mobile, né, de celular, que foi para fazer mensagem de texto. Montei as primeiras redes do Brasil de mensageria, entre elas a rede da Visanet na época, que essas mensagens de cartão de crédito que funcionam até hoje, né? Que você usa o cartão e recebe uma mensagem do celular, foi montada lá em 2001. E depois, em 2003, montei a rede de votações do Big Brother Brasil. Eles queriam fazer interatividade na TV e olharam para essa rede e falaram: opa, isso aí parece um negócio legal. Então, comecei nessa era do messaging, surfei nela até 2009, por aí, 2008 e 2009, quando apareceu um negócio chamado aplicativo. E eu fiquei muito assustado. Eu falei, nossa, mais um reset da minha vida, né? Só dentro de mobile. E aí encarei de frente a onda dos aplicativos. A gente acabou fundando, eu mais duas pessoas, dois empresários, a Movile. E a Movile foi super difícil o início da Movile, mas acabou virando um sucesso. A Movile hoje é controladora do iFood, tem empresas como a Simpla, a Play Kids, uma série, sei lá, mais de 40 aplicativos que a gente fez. Então, essa segunda onda de aplicativos foi de 2009, mais ou menos, até 2012, 2013. Quando começou a entrar o 4G no mundo, né? E cada vez que muda de 3G para 4G e agora está mudando para 5G, sempre acontece um reset na economia. Aí teve mais uma onda, que foi quando o celular com internet encontrou os ativos offline das cidades. Então é quando o, o Felipe, que está com fome para pedir um hambúrguer, consegue pedir comida online. É quando o Andreas, que precisa de um carro de aplicativo, consegue pedir um carro na rua. Isso foi lá por 2012, 2013. Foi quando a gente investiu lá no iFood, nos sistemas de ingressos da Simpla e tudo mais. Então, essa foi a última, na verdade, a penúltima onda que eu surfei. O que tem a ver com real estate? Contei toda essa história, né? E aí eu tô surfando essa corrida, né? Todo mundo querendo virar fintech, aplicativo na cidade, mobiliário urbano, uma corrida gigante de empresas, né? Como Americanas, Magalu, iFood, Rappi, Uber. O Brasil parecia a China, né? Se você olhasse para 2017, 2018, em termos de desenvolvimento digital. E aí, em 2019, 20, eu saí da Movile, fiquei meio órfão de startup e pensei, puxa,
preciso estudar. E aí que eu chego no real estate, porque eu começo a estudar e pensei assim, cara, com toda essa minha trajetória, quem ficou de fora da trajetória? O setor de mobilidade urbana está bem coberto, o setor de delivery está bem coberto, o setor de serviço está bem coberto, o retail, né, o varejo está bem coberto, e o real estate, né, e o setor de imobiliário, que é a maior classe de ativos do mundo, né? O pessoal fala em 400 trilhões de dólares, né? Cadê esse negócio? Eu vi empresas de renome do setor imobiliário montando as suas PropTechs, né? As empresas de propriedade e tecnologia, e só que por trás eu vi um negócio de papel, que existe até hoje, que são as transações imobiliárias de papel, né? Matrícula, cartório e tudo mais. Eu pensei, como é que eu posso colaborar? E aí eu estudei um pouco dos tripés do 5G, que é blockchain, inteligência artificial e internet das coisas. Esse é o tripé que vai revolucionar a onda do 5G. E ali eu vi uma maneira de digitalizar o real estate. Foi aí que eu cheguei na Netspace. Tá? Só para finalizar, então, essa minha história, que parece longa, mas ela é una, né? Uma história única sendo desenvolvida em cima do celular com internet, digitalizando vários setores da economia e chegando, por último, no real estate, que é o que eu estou fazendo agora. Né? Então, O que é que a NetSpaces faz exatamente? a Netspaces, ela habilita transações em tempo real de imóveis. Você compra um imóvel em 1, 2 minutos, como se fosse pedir algo num aplicativo de comida, no aplicativo de e-commerce. Cara, Ele compra. pode explicar melhor aí. Vamos explicar melhor. Hoje, uma transação imobiliária, por mais que exista digitalização no setor de registros, né, como e-notariado e tudo mais, que é muito legal, funciona super bem. E diga-se de passagem, o sistema registral brasileiro é extremamente seguro, extremamente robusto, está aí há 160 anos, né? Todavia, ele precisa de uma camada digital. Então, o que nós fizemos? A gente respeitou a matrícula do imóvel e colocou um token dentro da matrícula. À medida que eu coloco um token dentro da matrícula, que é um token blockchain, eu consigo espelhar essa propriedade civil, que está lá no cartório, dentro de um aplicativo de celular. E se eu tenho um apartamento no meu celular, espelhado na matrícula, eu consigo vender para você de maneira online. Porque lá na matrícula, no papel, tá escrito o número do token. E se eu passar esse número do token para você, eu estou passando a propriedade, né, os direitos sobre esse imóvel. Não a propriedade civil, porque ela permanece parada, mas os direitos obrigacionais em cima imóvel. Em suma, você pode comprar, vender, onerar, fruir, locar, dar em garantia, tudo que um proprietário civil faz, você fará como proprietário do token. André, qual é a diferença desse método aí para as outras soluções que tem no mercado de tokenização e de blockchain no mercado imobiliário? Então, aí que vem aquela velha frase, né, que o pessoal fala em startups, né? Coma a sua própria comida, né? Eat your own dog food, né? Eu tinha, no momento que eu saí do Grupo Móvel, tinha feito a venda das minhas ações, eu tinha vivido nos últimos 15 anos, digamos assim, de mobile, muito risco, muitas operações arriscadas, e eu fui para o lado do real estate, comprar imóveis. Então, Perfeito. eu era a persona proprietário de imóveis, tinha comprado dezenas de imóveis. E aí, o que eu fiz? Eu fiz algumas exigências como cliente, né? Que você perguntou qual a diferença de outras soluções. A primeira exigência que eu fiz é o seguinte: pelo amor de Deus, não refutem, né, a matrícula. A matrícula é a santa santidade, a santidade do imóvel, né? É a rainha do imóvel, né? Ela que dá segurança. Você dorme de noite sabendo que existe uma matrícula lá registrada. Então, criem, aqui com a equipe que eu estava de fundadores, né, uma solução que respeite a legislação, a regulamentação atual. E esse foi o primeiro pedido que eu fiz. Essa é a diferença de outras soluções. Outras soluções talvez nem passem
no O, cartório. o que eu vejo muito assim em termos de garantias e seguranças é um token, tá? Mas que ele não se comunica efetivamente com a matrícula no cartório. Então o Felipe compra um imóvel, o Felipe tem uma tokenizadora e essa tokenizadora do Felipe vende os tokens. Mas no cartório fica ainda no nome da minha tokenizadora e não de quem comprou. É isso mesmo que acontece por aí? E qual é a diferença sutil aí para o seu caso? Sim, qual é o grande problema, né, desafio do blockchain? É evitar, o que que ele resolve, né? Ele resolve o double spending, que se chama, vender duas vezes, no bom português, né? Então, o que que a gente teve que fazer? Se eu faço um contrato particular com você e a gente tokeniza esse contrato, nada garante que o Andrés, digamos que eu seja o vendedor, nada garante que o Andrés dê a volta ali na esquina e vá na matrícula, lá, vá no cartório, né? Fazer a venda, né, e registre uma venda, mesmo que você seja o possuidor do token. Como que a gente fez para sanar isso? Nós criamos o conceito de como se fosse um veículo de custódia. O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo que aconteceu nos bancos, né? O banco, você leva uma nota de R$ 100 até a agência, deixa ela lá. A nota está lá, guardada em algum lugar, mas você acessa ele pelo seu aplicativo. Basicamente, uma coisa parecida. Entendi. Então, então, hoje é estranho falar disso, Felipe, porque não existem, não está proliferado os veículos de custódia de ativos digitais, mas vários bancos já estão preparando os seus, alguns publicamente, como o exemplo do Itaú, que possui o Itaú Ativos Digitais, como o exemplo da própria B3, que possui a B3DA, B3 Digital Assets, como o exemplo do Santander, que publicamente já afirmou que terá, além de veículos de propriedade imobiliária, também automóveis, para tokenização de automóveis. Vai chegar um momento de mercado, Felipe, e isso é talvez 1 ano, 2 anos, que você vai ter um aplicativo de um banco que vai ter uma aba Meus Investimentos e numa outra aba Meus Imóveis. Quem é que está custodiando os meus imóveis? Aquele mesmo cara que custodia o seu dinheiro. Vai chegar nesse momento de mercado. Ainda não chegou, está no Você início. pode, você pode explicar o conceito de custodiante, de custódia para a turma aí? O que é isso na prática? É. O termo custódia a gente está usando aqui como figurativo, porque ele tem um efeito de custódia. O que é um veículo de custódia? É uma empresa que guarda a propriedade civil, no caso aqui imobiliário, né? Mas ele é inerte, ele não pode comprar, vender, onerar, ele não pode fazer nada. Ele não tem, esse veículo não tem clientes, tem apenas um fornecedor, que é a contabilidade, né? Então ele fica parado, armazenando todas as propriedades civis de maneira higienizada. Isso quer dizer, com auditorias recorrentes, vendo se todos os IPTUs estão em dia. Ele cuida das propriedades de papel, daquela propriedade que está lá no âmbito civil, da propriedade civil registrada nos cartórios de registro. Tá? Então, esse veículo ele fica parado e o patrimônio líquido dele é zero, por quê? Porque ele tem o ativo do imóvel, digamos que ele tem lá 100 milhões em imóveis, mas ele deve 100 milhões em tokens para os portadores dos tokens. Então, ele é net, ele é zerado, ele é inerte. Então, é um veículo que só garante que a matrícula está travada. Para quê? Para que a gente possa transacionar o token de maneira segura, sabendo que ninguém vai lá, se eu te passar um token de um apartamento, não vai alguém mexer na matrícula e tirar a matrícula do veículo, tá? A Uma, gente tem... Pode falar. não, a minha dúvida é a seguinte: tudo bem, foi feita uma transação com a custódia de um token, um blockchain. Como é que isso vai se comunicar com a matrícula no cartório? Porque você sabe que a velocidade também das transações online é muito, muito grande, né? Você pensou nisso? Como é que está estruturada essa solução? Sim. Existe, por opção, alguns cartórios estão, inclusive, oferecendo APIs para nós, para informarmos de maneira eletrônica, lá na matrícula, sem valor econômico, que o Felipe comprou
R$ 10.000 daquele imóvel ou a totalidade do imóvel. E vai ficar averbado na matrícula, uma transação lá na última página, sem valor econômico, com o nome do Felipe. Ah, Tá? Então, existe isso como opcional. Não é necessário, a não ser que o Felipe queira. Isso terá um custo no futuro. É como se fosse um certificado de uma, propriedade digital, né? é uma verbaçãozinha que vai ser feita lá na matrícula, né? Exatamente. Então, acho que esse é o caminho, a gente acredita que esse é o caminho que virá a acontecer. No momento zero, isso é opcional. O que está escrito lá na matrícula? Olha, essa propriedade civil, na última página de cada imóvel tokenizado, está escrito o seguinte: este imóvel, estou usando a gente de exemplo aqui, tá, Tá, Felipe? Esse imóvel tínhamos aqui o Andreas de um lado, né, e o Felipe de outro, ele foi permutado, a propriedade civil dele foi permutado por um token de mesma quantia. Se o imóvel vale R$ 500.000, entendi. o token vale R$ 500.000. Então, digamos que o Felipe tenha vindo com a propriedade civil, ele vai para casa com o token. Lá na matrícula, apesar de estar num veículo de custódia, e nesse momento é nosso, mas pode ser de um banco conhecido, né? Vai estar escrito que o proprietário daquele token, né, tem os direitos obrigacionais sobre aquela propriedade. Então, se o Felipe quiser vender esse imóvel, ele pode vender tanto online quanto offline. Já aconteceu isso, por exemplo. Felipe é proprietário de um token, ele é dono de 100% de um token de um apartamento, daí ele diz, olha, eu estou vendendo para um conhecido meu, mas ele não quer a propriedade digital. Ele é um cara que está lá, está tranquilo com o nome dele na matrícula. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo inverso, como se fosse uma destokenização, né? Desdigitalização. E Entendi. aí ele sai como proprietário civil do outro lado. Perfeito. Cara, e você me falou aí dos bancos, né, que estão avançando na questão de custódia, não só nisso, né, realmente eu acho que o mundo vai ser tokenizado, né, daqui a alguns anos. Eu fico numa dúvida que é a seguinte, deve ter tanta gente se mexendo, né, tanta gente com o mesmo objetivo, né, a criatividade é tão grande das pessoas, né, como é que tá? Como é que você se encaixa nisso? Como é que tá a NetSpaces nisso hoje? Porque por exemplo, quando você fala isso dos bancos, você vê isso como uma ameaça ou como uma coisa positiva para a sua empresa? Como é que ela se posiciona, por exemplo? Sim. Eu estou bastante acostumado com processos de disrupção. Eu contei algumas aqui na passagem da minha trajetória. A disrupção de um processo que era por telefone, a interatividade na televisão era por telefone, e de repente passou a ser por SMS, né? Depois, a interatividade através de aplicativos. Então, eu passei por vários processos de disrupção. Normalmente, as empresas que estão estabelecidas, que são os incumbentes, as empresas grandes, né? Elas olham para a inovação esperando, né, que realmente o mercado se desenvolva para ela poder acelerar. Ninguém que é grande gosta de sair na frente, porque ele está confortável naquele momento. Existe uma frase famosa, né, de um executivo da Anderson Horowitz lá, ele fala o seguinte: o sucesso de uma startup se dá quando ela descobre a distribuição antes do incumbente do seu mercado. Porque se ela descobre essa disrupção, ela sai na frente e aí o resto do mercado tem que vir. Vou dar um exemplo. Eu fiz a digitalização das televisões, a interatividade na televisão. Pergunta: as televisões queriam internet? Claro que não. E as televisões hoje são o quê? Praticamente quase tudo é internet, inclusive os apresentadores são influencers, né? Então, por que as televisões entraram na internet? Porque, poxa, as startups disruptaram o mercado delas. Então, a sua pergunta diz assim, como é que você vê essa relação dos bancos? Eu acho que mais dia, menos dia, eles vão começar, à medida que as startups tiverem sucesso, né, começarem a avançar no mercado, eles vão ter que acompanhar, são obrigados. Eu diria que a parte de criptomoedas
já avançaram. Todos os bancos hoje têm uma solução de criptomoeda para fazer, inclusive, a custódia, né? Os criptoativos é que estão começando agora. Então, a criptomoeda já foi, assim, os bancos estão correndo atrás porque já estão, o prejuízo da inovação já bateu na porta de todos eles, então eles estão realmente correndo atrás. E criptoativo é uma coisa nova, mas mais dia, mais ano, menos ano, eles vão ter que vir, porque esse é um André, movimento sem volta, né? esse mais tempo, menos tempo aí, como é que você visualiza assim? A gente, algumas empresas falam comigo o seguinte: olha, Felipe, a pessoa lê as headlines aí de jornais, né, lê os títulos, as manchetes e diz eu não posso ficar de fora, né, fica com um pouquinho de fome. E começa a gastar energia nisso, meio que atabalhoadamente, sem entender bem como. Enquanto que outros dizem, cara, isso aqui está muito distante ainda para mim, eu vou fazer que nem os incumbentes, né? Tô falando agora nível de clientes e nível de investidores, etc. Vou esperar isso aqui para ver no que é que vai dar. Pô, você está infiltrado nesse meio, né? Você respira isso. É, Quando seriam, assim, em que momento você acha que efetivamente todo esse movimento de criptoativos ligado ao mercado imobiliário vai estar maduro no Brasil? Assim, qual é um range assim de um período mínimo que seria surpreendente até um máximo que seria pior cenário possível, assim? Sim. Eu diria o seguinte, ó, 2 anos já se passaram da primeira propriedade digital no Brasil, atrelado a uma matrícula. Foi lá em maio de 21 que foi feito a primeira tokenização respeitando o sistema registral. Digamos, então, temos, sei lá, 2 anos de mercado. Eu acredito que pelo menos mais 1 a 2 anos será necessário para começar o processo de escala. Aí vem a pergunta: que momento que eu me posiciono nessa inovação? Agora, teve um evento, né, da Blockchain Real Estate, que eu fiz, inclusive, a abertura lá, a primeira Eu vi palestra. sua palestra, fantástico. Você viu o que eu falei no início? Eu falei, pessoal, vocês vieram ver inovação aqui, né, de real estate, blockchain. Parabéns, eu estou vindo aqui falar do passado para vocês, porque já está acontecendo. O momento de se posicionar e entender é agora. Nós já estamos aqui há 2 anos, mas é 2 anos depois de uma corrida de 20 anos digital. Então, eu estou, sei lá, 20 anos correndo na frente no digital e 2 anos de real estate. É a hora de se posicionar no início da corrida, é agora. Mas com um projeto grande, não. O erro de interpretação é que aqueles players que querem entrar agora no mercado, eles já entram querendo fazer um projeto muito grande. Não é hora de fazer projetos grandes. Você tem que experimentar. Pense grande, execute pequeno. Então, se eu pudesse sugerir para quem é player do mercado imobiliário, não deixe de ter ainda em 2023 projeto de tokenização, por menor que seja uma unidade, né? Para você entender todas as nuances, como é que é feito o registro, o que acontece depois, o que seus clientes querem saber disso, né? A gente foi muito provocado esse ano, Felipe, pelos incumbentes e pelo pessoal estabelecido no mercado, sejam incorporadores, bancos que fornecem crédito, que falavam para a gente: olha, eu acho que não existe mercado ainda. A gente fez uma experiência, uma brincadeira de 3 minutos e abrimos 26 mil clientes em 3 minutos, que a gente fez uma divulgação. E ali tem uma fila de pessoas querendo comprar, 9 mil já compraram um pedaço, estão experimentando, né, para entender. Então, assim, o mercado está aí, o mercado ele está aí. Então, eu acho que não está longe de escalar. Falta, sei lá, 1 ano, 2 anos, mas tem que se posicionar agora. Por exemplo, assim, muito empreendedor, né? A gente ouve muito falar assim de uma tokenização que foi feita com um imóvel, com um apartamento, ou metade dele, ou algo assim, né? E a maioria dos empreendedores querem recursos para funding, que são recursos bem maiores, né? Para a construção do empreendimento ou para grandes volumes de vendas, né? A pessoa acha, pô, entendo tudo isso, mas não tenho perna para abraçar tudo, vou por prioridade e eu preciso vender meus apartamentos, né? Quais são os volumes hoje que se pode esperar, André, para colocar apartamento à venda? Assim, são valores pequenos, de 500 mil, de 1 milhão? Já se fala de coisas maiores, né, de tickets maiores? Como é que está isso aí?
Olha, o ticket médio que a gente tem trabalhado são imóveis, apesar de a gente ter feito comercial, mas a gente tem focado bastante nos residenciais, entre 300 e 500 mil reais. Então, um ticket médio é de 400 mil reais. Um imóvel de entrada, vamos falar assim, no bom português. Porque normalmente alguém está comprando uma sua primeira moradia, ou alguém já tem sua moradia e está meio que reservando aquele valor para obter um aluguel, alguma coisa nesse sentido. Então, imóvel de entrada é onde a gente tem a maior parte dos tokens. Mas eu acho que essa tua pergunta, ela me provoca a falar de um tema super importante, que é a questão de funding, né? O que dá para fazer e tudo mais. Imagine, Felipe, que assim, o imóvel existe uma linha do tempo dele, que vai desde o terreno até o imóvel pronto, com matrícula, locado, ou vendido, né? Um dos dois. Você pode escolher qualquer ponto dessa linha para começar o seu projeto, né? Os pontos talvez mais atraentes são do nascimento do terreno. Só que o que acontece? O processo de tokenização, Felipe, ele é uma coisa tão nova, existe tanta dúvida sobre o processo ainda, e você vai colocar mais o risco da construção em cima. Então, o que nós escolhemos? A gente poderia ter escolhido qualquer momento do imóvel, inclusive o terreno, o loteamento. Nós escolhemos, no nascimento da nossa empresa, tokenizar imóveis que estivessem prontos, de preferência alugados, inclusive, que a gente pudesse comprar, botar na matrícula e tudo mais. O que nós estamos fazendo agora, depois de 2 anos de maturidade, a gente está começando o processo de tokenização desde o nascimento do terreno, imóveis na planta e tudo mais. Tem que ter muito cuidado para ver a solidez da empresa que vai construir, para não ter problema na obra e vai dar problema no token, concorda? Então, E qual é o perfil dessa turma que está comprando? Assim, pô, são jovens que estão familiarizados com um blockchain, tokenização, são investidores, compram para morar, né? Eu fico imaginando que deve ser um perfil distinto, né, do público normal, até porque assim muitos incorporadores, quando eu falo, dizem, não, mas esse seria um novo público que eu não estou alcançando de repente. É isso mesmo? a gente acabou, é isso mesmo, mas é um público quase que desconhecido, ele é muito novo. O perfil dele, a gente fez a pesquisa com uma parte dessas 26 mil pessoas, e a maioria, acima de 60%, tem uma escolaridade boa, segundo a terceiro grau, assim, e alguns até pós-graduados. Então, digamos assim, a maioria terceiro grau, formados com renda abaixo de 8 mil reais, 7 mil reais. Então, é gente muito bem preparada com renda muito baixa, que é um fenômeno até novo, né? Porque a gente sempre liga a renda baixa com falta de escolaridade. Mas tem uma safra, né? Essa safra aí de... Mas Não são vou nem falar jovens, né, que estão saindo da faculdade de repente, não? Que ainda Não, não. gente, inclusive Mas já bem, formados há 5, 10 anos, que não beleza. conseguem, que o emprego está diferente, a dinâmica da concorrência está diferente. Esse cara com, sei lá, o novo executivo, com seus 30 anos de idade, ele chega no mercado de trabalho com um nível de concorrência lá em cima. Ainda mais agora no mundo híbrido, né? Que ele está aqui, mas alguém de Florianópolis pode tirar a vaga dele, ou alguém que está no interior do Amazonas pode tirar a vaga dele. Antes ele estava ali meio protegido nos grandes centros e não tinha essa concorrência. Então, o perfil dessas pessoas são pessoas que não estão ali no limite de fazer um financiamento imobiliário, talvez até conseguissem, só que elas olham para o financiamento imobiliário e falam, poxa, cara, eu vou comprar uma dívida de 20, 30 anos. É isso mesmo, eu aqui no talo, né? Assim, no limite para ser aprovado no meu crédito, poxa, eu estou olhando para essa tal de tokenização, quem sabe eu consiga comprar de maneira mais flexível. E a gente fez alguns financiamentos imobiliários, aonde a pessoa pode parar no meio do financiamento e dizer, opa, comprei só metade, a outra metade agora, se eu tiver interessados, eu vou só locar. Então, eu vou comprar metade do apartamento, dar um tempo, e por enquanto eu fico locando. Então, a gente tem modelos
muito mais flexíveis. Essa turma aí, então, eu diria que a grande maioria dessas 25 mil pessoas que abriram carteiras com a gente, elas estão atrás da sua casa própria, estão no limite de conseguir financiamento, mas acham muito arriscado e muito inflexível um contrato, essa altura do campeonato, de 20, 30 anos. Entendi. André, aproveita aí nessa turma aqui, ela obviamente é mais mercado imobiliário do que tecnologia. E você falou aí de perfis distintos, até de algumas operações que não são muito usuais, né? Assim, eu acho que o limite deve ser a criatividade, né? Nesse momento de você estar. Vocês estão naquele momento agora de testar, né? De ver as possibilidades. Conta aí alguns tipos de operações não usuais, assim, no mercado imobiliário tradicional, que vocês conseguem ter flexibilidade para fazer com tokenização e com blockchain. Vamos lá, vamos dar exemplos reais, tá? Um dos cases que a gente gosta muito é aquela pessoa que, de um imóvel de 500 mil, ela não quer entrar em financiamento ou não pode, por questões até de idade ou de falta de comprovação de renda, mas ela também não, digamos que dos 500 mil, ela tem 100 mil reais. Então, o que ela pode fazer, né? Com esses 100 mil reais, ela não consegue entrar no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não recebe ela. Não tem o que fazer com 100 mil reais, né? Então, nós temos alguns cases que a pessoa compra 20% do imóvel e ela pode optar para dizer que vai comprar os 80% de maneira flexível ao longo do tempo. Se ela não comprar, ela perde o direito de comprar e ficou com os 20%. Aí você pergunta, tá, mas e os outros 80%? Os outros 80% são pessoas que compraram imóvel para alugar, que não se importam se tiver alguém comprando 20%, porque ele vai pegar 20%, provavelmente vai comprar um outro apartamento. Então, esse é um case que a gente gosta muito, que a gente chama isso de compra fracionada, né, que pode evoluir por uma compra parcelada. É bem E ela diferente. pode parar no meio. É o caso lindo, né? Porque a pessoa. Vou dar um exemplo que ficou famoso, foi de uma senhora de 82 anos que comprou para. Ela tinha 100 mil reais, é um caso real. Ela tinha 100 mil reais e queria comprar um apartamento para a neta. E aí, por que ela não financiou? Porque ela tem 80 anos de idade. Ninguém vai financiar uma senhora de 80 anos. E aí ela só tinha 100 mil e ela não queria dar o dinheiro para a neta, ela queria botar no tijolo, botar no imóvel. Ela comprou 100 mil reais de um apartamento e ela a gente colocou no smart contract dela que ela tem períodos que ela vai optar por comprar mais. Se ela não comprar mais, não tem problema. A neta dela, que está morando lá no apartamento, vai pagar aluguel dos 80%. Esse é um Cara, caso. esse caso aí, só para depois você fala aí dos outros, mas eu sempre quis saber quais foram os bastidores dele, né? Porque ficou bem famoso, né? Uma senhora de 80 anos não é usual, né? Ter conforto, né? Com a tecnologia. Como é que funcionou isso, assim? Ela procurou, vocês procuraram? Como é que é a história? Ela entrou numa imobiliária, ela estava procurando imóveis, sempre com a vontade de comprar, nunca conseguia. E clicou num imóvel lá e o corretor sabia da nossa existência, uma imobiliária local aqui de Porto Alegre, que foi a imobiliária Guarida. Ela achou o imóvel, o corretor falou, olha, tu só tem 100 mil, não tem financiamento com a tua idade, eu acho que eu tenho um modelo que vai te agradar. Mas ele não explicou o que era blockchain. Essa que é a beleza do negócio, Felipe. Não, a tecnologia ela é bonita quando ela não aparece. Quando ela aparece, ela é feia, né? Imagina chegar para uma senhora e dizer, olha, você vai comprar tokens. Não. Ele mostrou no celular, né, a operação, como é que seria feita, e ela mostrou que ela ganharia uma carteira no celular, assim como ela tem um aplicativo do banco dela, com um imóvel lá dentro e cravado os 20%. Ela aceitou, fez um Pix de 100 mil reais para a conta dela, para a carteira dela, e recebeu a propriedade. Então, foi assim, foi sem a tecnologia não apareceu para ela. A tecnologia que apareceu foi o Pix e um celular com a imagem como se fosse os meus investimentos, no caso numa aba de um banco, né? Perfeito. Ali seriam meus imóveis. E ela está feliz até hoje lá, neta dela morando e tudo mais. Muito legal. Tem algum outro caso, cara, assim, que
seja interessante para a turma abrir a cabeça, porque todo mundo é muito quadrado aqui no mercado imobiliário, né? Então a turma precisa entender quais são as possibilidades que eles podem ter de... Sim. Tem mais dois casos que eu acho bem interessantes, que só o blockchain possibilita, a tokenização possibilita, que foi o financiamento, o caso de uma diarista, também um caso real, da vida real, né? Ficou famoso também, que Eu me lembro dessa. ela, não vou falar a renda dela, mas é uma renda boa, a renda de diarista é uma renda boa, perto de muitas profissões, só que ela é totalmente informal. Ela nunca vai conseguir o financiamento imobiliário. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma amarração no contrato dela, ela está fazendo um financiamento, eu não me recordo, que acho que é uns 10 anos, um financiamento quase que tradicional, e ela tem direito de quebrar o financiamento no meio para pagar aluguel se ela precisar. Então, esse é o exemplo que eu estava dando, né? Se ela chegar em 30% do apartamento pago, ela vai pagar 70% do aluguel. E isso foi feito junto com pessoas que compram imóveis para alugar. Então, a Entendi. pessoa está lá, vendeu o apartamento, né? Ganhou no processo de compra e venda, e se por acaso ela parar de pagar, a, a, o comprador para de receber a parcela, passa a receber o aluguel desse imóvel. Esse é um caso Perfeito. bem que eu acho que é o grande futuro dos financiamentos imobiliários, tá? Qual é o próximo passo que a gente vai dar nesse financiamento? Nós vamos usar DeFi, que é Decentralized Finance, para a própria comunidade blockchain poder fornecer o financiamento. O mercado ainda não está pronto para isso, a gente está preparando a tecnologia, né? Mas esse é o próximo passo. A hora que ela apertar um botão lá dizendo quero parar de pagar, a plataforma vai dizer não tem problema, tem essas pessoas aqui que te ajudam a parar de pagar, mas tu vai ter que pagar para passar a pagar aluguel, né? Entendi. Esse é o segundo caso. E o terceiro caso que nos espantou bastante e que a gente não lançou comercialmente, só fez reserva, mas tem mais ou menos umas 1.000 pessoas já com cartão de crédito inserido, que é a compra recorrente de imóveis através do próprio cartão de crédito e no breve futuro por Pix recorrente. Aí tu vai perguntar, a gente fez pesquisa para entender, né? Que a gente está descobrindo esses mercados. A gente fez uma pesquisa para entender por que essas 1.000 pessoas estão fazendo isso. Qual é o caso de uso dessas pessoas? A pessoa não tem ou não quer se amarrar numa dívida de valor grande e, ao mesmo tempo, ela quer separar um dinheiro fora do sistema financeiro, né? Porque o sistema financeiro é muito legal, muito seguro, tudo, mas está sujeito às crises, né? Ao longo do tempo, o dinheiro ele tem o sistema financeiro tem um certo risco, né? Ou de desvalorização, ou de planos econômicos. É por isso que as pessoas investem em imóveis. A gente fala que imóvel é a máquina do tempo e do dinheiro, né? Então, digamos, pegamos um público de pessoa que tem R$ 500, R$ 300, R$ 100, que ela não consegue fazer nada com esse dinheiro, ela acaba gastando numa besteira, e a gente pegou o cartão de crédito dessas pessoas e deixou ela na fila para comprar de forma recorrente. Já tem 1.000 pessoas com cartão de crédito preparado, o dia que a gente abrir, para eu chegar numa incorporadora e dizer, olha, tem essas 1.000 pessoas querendo comprar imóveis, qual imóvel que vocês oferecem? Porque elas vão escolher, elas que escolhem os imóveis, não somos nós. Então, a gente vai abrir em breve, nós estamos só esperando, né, ter um número maior, porque a gente quer chegar de forma contundente no mercado, chegar num lançamento que tem, sei lá, 200 imóveis e comprar, sei lá, 50 ou 100 já na primeira Você leva. falando isso aí, eu estava me lembrando, na época daquela bolha lá, né, imobiliária, 2005 até 2008, eu ia muito para a Inglaterra, para a Espanha, e eu conhecia, a gente vendia prédios inteiros para irlandeses, para ingleses, e é engraçado que eles tudo funcionava com call center, com cartão de crédito, tá? Eu visitei em Marbella, visitei em Canary Wharf, lá em Londres, eram andares inteiros de call center só vendendo apartamento por cartão de crédito, né? Uma coisa impressionante na época, eu olhava para aquilo, meu Deus do céu, uma loucura, né? Mas, cara, eu queria ir para um outro ponto, que é o seguinte: o blockchain, né, ele é muito seguro, né? E a gente, como você falou, o sistema registral brasileiro também ele é muito seguro.
E só que ele é um obstáculo ao caminho dessa inovação, né, que a gente quer ver aí para se conseguir escalar, né, a aplicação dessas tecnologias todas no mercado imobiliário. Você consegue enxergar pelas conversas que tem dentro do setor, com os órgãos regulatórios, com o próprio pessoal de cartórios, em algum momento no futuro, daqui a 50 anos, 10 anos, 5, não sei quanto, em que ou o blockchain vai conseguir ter vida própria, independente do cartório, ou ele vai estar ligado de maneira mais umbilical ali, que realmente consiga, né, você não ter essa dupla face aí entre cartório e blockchain, que só um comando já consiga resolver tudo? Sim. Não, é uma excelente pergunta. A gente já refletiu bastante sobre esse tema. A conclusão que a gente sempre acaba chegando é que há um interesse e uma vontade muito grande dos organismos, né, tanto o CVM quanto o Bacen, de fazer essa regulação. Qual o desafio de qualquer regulação? Quando você cria a regulação, ela tem que estar perto da perfeição para que não atrapalhe, né? Às vezes é melhor não estar regulado e poder discutir depois. Então, em primeiro lugar, a gente vê com muitos bons olhos e a gente tem certeza que isso vai ocorrer e que vai ser assim, muito bom para o mercado. Qual é a outra percepção que a gente vê nas discussões que a gente tem participado? E até a gente já se posicionou. A regulação, o nome já diz, ela tem que vir para regular, não para legalizar uma coisa que seria ilegal. Entendeu? Então, tem muita gente fazendo soluções de blockchain que, mesmo que a regulação venha, não vai ser legal. Vai ser proibido, tem coisas que não se pode fazer, e está aí no direito civil, não precisa nem ir adiante, né? Então, assim, sendo simplista na resposta, a gente vê com muitos bons olhos, a gente acredita que vai andar a passos largos a regulação, mas por que talvez demorou um pouco no início? Porque tem que ser feito com cautela, porque se você coloca uma regra, sempre haverão aqueles que vão tentar buscar uma forma de fazer, né, que não tenha adesão total ao pretendido pela regulação, né? André, o setor de cartórios deve ser um dos que tem um lobby mais forte, né, em Brasília, né? A gente, no mercado imobiliário, a gente sempre percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu vejo dentro do setor de cartórios alguns setores mais antigos, tradicionais e, obviamente, como em qualquer indústria, não estão afeitos a mudanças. E vejo toda uma nova geração também, até porque muitos cartórios são não é mais por indicação, né? Por concurso, tem gente nova, inteligente, cabeça aberta entrando. Você tem discussões, as entidades do setor, elas têm tido discussões com os cartórios, e nessa quebra de braço, você acha que os cartórios estão indo mais para abraçar essa inovação ou para tentar evitar? Aham. Excelente pergunta, Felipe. Eu resumiria em três momentos. O primeiro momento que ocorreu quando a gente começou a fazer a tokenização, falo mercado, de maneira até indiferente, Uhum. do tipo, isso aí não vai acontecer nunca, sei lá, não funciona, não dá para fazer, Isso. não é legal e tudo mais. Então, existe um momento da indiferença. Claro que alguns talvez um pouco mais preocupados, mas generalizando, existia uma certa indiferença, isso nunca vai para frente. Aqui no Brasil, porque tem um sistema registral de 160 anos e tudo mais. Depois teve um segundo momento, quando começaram as tokenizações no Brasil, que foi aí realmente no primeiro semestre de 2021, que houve um movimento, inclusive muito contra, Ah, foi? né? Contra, não no sentido de contra as empresas, mas do tipo, nossa, mas isso é inseguro, isso propicia talvez investimento obscuro, uma série de coisas, né? E tudo mais. Esse foi o segundo momento, eu diria que ele foi de 2021 até 2022. Nós acreditamos que a gente está num terceiro momento. Os cartórios já entenderam que isso é um movimento irreversível, não no Brasil, mas no mundo. Tem até previsão que de 6 a 8% dos
das propriedades imobiliárias, né, serão tokenizadas até 2030, ou seja, então é uma coisa que além de vir, vai ser contundente, e eles estão procurando se adaptar e colaborar. O nosso modelo, como ele adota a matrícula, ele é mais palatável, né, para os cartórios. E então, assim, eu diria que nós estamos nesse terceiro momento, que é mais de colaboração, já não dá para negar, Vai ser o como não dá, agora, né, André? Vai não ser dá como, para. não mais se vai ou não, é como, né? Inclusive, tem o que ajudou bastante a corregedoria aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e depois Rio de Janeiro também foi numa linha similar, inclusive colocou, né, no provimento a forma que deveria ser feito. Olha, é legal e deveria ser feito dessa forma aqui, olha, faça dê o valor do token, o mesmo valor do bem, quando for feita a permuta, existe já provimentos do Tribunal de Justiça, inclusive quase que normatizando, né, e tudo mais. Isso vai seguir essa linha. Então, eu tô mais pelo terceiro momento, do tipo, puxa, como é que eu posso colaborar? Esse pedido de API dos cartórios para fazer uma inscrição da última transação do token na matrícula sem valor econômico foi num amplo sentido colaborativo das partes, do tipo, nossa, mas aqui eu estou pensando, eu como notário, pensando que eu vou perder talvez o poder ou receita, né? De uma transação que ocorre a cada 10 anos, eu estou vendo que talvez com tokenização a transação ocorra a cada semana, Cada minuto, cada... cada minuto, né? Foi muito engraçado quando a gente abriu dentro do próprio cartório, né, o blockchain para mostrar lá a primeira matrícula que estava se discutindo, não, tem que colocar uma página para cada proprietário do token. A gente falou, não tem problema, pega logo 9.000 páginas, porque esse token tem 9.000 proprietários. Parece que abriu os olhos e falou, nossa, peraí, eu não estou enxergando esse mercado agora pode ser mais importante, maior do que o próprio mercado de registro tradicional naquela matrícula de papel. A gente no setor de multipropriedade passou por algo parecido também, né? Mas felizmente a gente conseguiu ter a lei que já deu uma organizada. Mas, André, e o CVM, como é que está nisso tudo, né? Ela andou dando uns stop orders aí, como é que está o sandbox dela? Dá uma geral, por favor, dessa situação, se está tendo está partindo para algum encaminhamento já, está na reta final ou não? E assim, e se você puder explicar quais tipos de tokens e de operações estariam sujeitos a CVM, quais não teriam também, eu agradeço. Sim, sim. É uma pergunta super importante, né? Até porque foi a grande pergunta que nós nos fizemos, a gente já conhecia, né, o que previa a CVM, né, e o que viria de regulamentação, né? Dá para entender isso estudando um pouco no mundo. E quando a gente tomou a decisão de entrar nesse mercado, a primeira afirmação que a gente fez é o seguinte: nós estamos no mercado imobiliário, vendendo imóveis. E para que isso seja possível e viável, as pessoas precisam morar no nosso imóvel, ou seja, morar no nosso token. Nós escolhemos esse arranjo. Tá? Mas com o token, você pode, depois que você tokeniza, você poderia chegar e fazer disso, inclusive, um produto financeiro, que não foi a nossa escolha. Eu diria, para fazer uma forma figurativa de responder o que você está perguntando. O marco legal dos criptoativos do ano passado, ele previa que esse ano, por decreto, se regularia, né, quem que faria quem seria a entidade responsável para regular cada mercado. E foi o decreto que o Lula assinou algumas semanas atrás, um mês atrás, né, ficou estipulado que a CVM estaria regulando os tokens mobiliários, né, ligados ao mercado de capital, e o que não fosse isso seria com o Banco Central. Então, a rigor, quem criar tokens que são do mercado imobiliário, representando o imóvel e fazendo transações com características de um imóvel, que inclui a posse, que inclui a pessoa poder comprar, vender, morar, usufruir, tudo aquilo que uma propriedade civil, isso tende a ser regulado pelo próprio Banco Central, mas isso não está bem definido. São só instruções, esclarecimentos,
E o Então, que caracteriza o valor mobiliário? Porque tem várias, o próprio Condotel, que é um setor que a gente atua muito, ele passou, a CVM acabou entrando nesse setor, né? Explica para a turma onde é que está esse limite aí. sim. Apesar de a gente ter nascido como uma legal tech, como uma banca de advogados, doutores em direitos, né? Eu não sou advogado, mas eu aprendi bastante, até porque eu fui o primeiro investidor dessa companhia. Mas, assim, vou falar numa linguagem mais didática, não tão jurídica, mas tudo aquilo que leva a um produto financeiro em caráter de ganho fácil, especulativo, que renda fácil e tudo mais, é o que a CVM não quer, que É o captação abalo de poupança da popular, assim. poupança popular. Então, porque fica muito fácil você levantar uma empresa, prometer um monte de coisas, a um ticket pequeno, acessar um monte de gente e depois não fazer a entrega. Então, tudo aquilo que flerta com o mercado financeiro, que é como se fosse um investimento puramente financeiro, que não tem características imobiliárias, com certeza vai ser barrado. Isso aí não precisa pensar duas vezes, né? Então, eu diria assim, a tokenização e a regulação tem mais a ver com o que você vai fazer depois do token criado com o token em si. O token por si só não, Entendi. não quer dizer que seja de competência de A ou B, mas o que você vai fazer com o token? Você vai fazer um processo de captação como se fosse um produto de mercado financeiro? Perfeito. E eu queria saber outra coisa em relação ao que está acontecendo no mundo. Você certamente deve ficar muito antenado, né, com o que está se passando no resto do mundo. Eles estão muito à frente da gente. Lá em todo o mundo tem um sistema registral que é anterior ao blockchain, né? Existem países que estão conseguindo cortar esse cordão umbilical aí, essa amarra, aliás, e estão realmente partindo para uma digitalização completa dos ativos imobiliários. O que está acontecendo de muito legal lá que você sonharia que também acontecesse por aqui? Eu diria que os cases que a gente acompanha dos Estados Unidos e de outras regiões, né, estão num momento muito parecido com o Brasil, ou seja, está todo mundo começando. Tá? Em alguns países, há cases onde se usa a tokenização imobiliária a fim de criar produtos financeiros, sim, de recebíveis, de um monte de coisas, que eu acho que não é aplicável ao Brasil. Quem fizer isso no Brasil está longe da regulação. Então, por exemplo, casos dos Estados Unidos, né, que não são produtos financeiros. Eu vou citar o caso da Prop. Né? A Prop, que a gente gosta muito, né, a experiência é muito legal. Eles fazem, como o sistema registral lá não é similar ao que a gente tem, a confiança entre as partes, né, um modelo até um pouco diferente, eles fazem em cima de uma LLC, como se fosse uma SPE aqui. Você compra, na verdade, é uma empresa, não um imóvel. Eu diria que o arranjo que está sendo construído no Brasil, ele é muito sólido, porque ele mistura a eficiência de 160 anos do conhecimento registral brasileiro com a eficiência do blockchain. Ninguém é rasgado aqui. Tá? Então, assim, eu acho que quando a gente compara com outras regiões, a gente vê que o Brasil está muito bem posicionado. A gente está na largada igual a todo mundo e a gente, por ter o sistema registral, a gente tem um modelo muito seguro. E eu vou explicar por que que a gente fala isso. A gente está sendo consultado por empresas de fora do Brasil querendo investir no que eles chamam de token de real world, né? Do mundo real. E quando eles ouvem que há um atrelamento na matrícula, eles falam, nossa, é o que a gente precisa, porque os oráculos não funcionam, né? Os oráculos de blockchain não funcionam quando não tem uma base sólida. Imagina alguém emprestando dinheiro da Europa para o Brasil num token de PDF, que a gente chama, né? Que tem que confiar no Andrés ou no Felipe aqui. O cara tem medo de fazer a consolidação. E quando você mostra que o sistema brasileiro de tokenização está indo para um caminho de convivência entre os dois mundos, o antigo registral, né, que agora
vira moderno, né? Junto com o blockchain. Eu acho que a gente está bem nessa corrida, viu, Felipe? Pela primeira vez, talvez em tecnologia, a gente Então, está igual ou bom até saber melhor que disso. algumas nações grandes. Bacana. Agora, a gente tá chegando aqui ao fim, para fechar aqui, você mencionou, né, sobre como esse estágio do 5G agora envolve também inteligência artificial e internet das coisas, né? E, bom, ano passado a gente estava falando de uma série de outras coisas aí, né, metaverso, etc. E esse ano só se fala de inteligência artificial. De alguma maneira, ela se comunica com esse universo do blockchain e da tokenização no mercado imobiliário, ou são coisas à parte, André? Totalmente comunicável, inclusive os três pilares do 5G, lembrando o pessoal aqui, né? Inteligência artificial, blockchain e a internet das coisas, que é o IoT. Essas três se comunicam com a tokenização imobiliária, porque vou dar um exemplo só do blockchain e da inteligência artificial. Quando você tokeniza um imóvel, a expressão que nós usamos é que nós colocamos o imóvel na tomada. Inclusive, a gente já teve muitas reuniões com o pessoal que trata de dados imobiliários, e quando eles olham e dizem, quer dizer que eu posso ter acesso às transações em tempo real? Sim, o imóvel está na tomada. Porque qual é o problema hoje de uma transação imobiliária ágil, vamos falar assim, né, no bom português? Ela ainda carrega problemas porque o Andreas, consumidor, está online, mas o imóvel está offline. Então, a cada transação eu tenho que fazer uma diligência no imóvel, de quem era, como está, certificado. Quando ele está tokenizado, e ele está num ambiente, um veículo, né, higienizado, a diligência é em tempo real. Ele pode até ter um score. A gente estava falando com empresa de score de crédito, eles falaram, nossa, vamos fazer um score com o imóvel. Esse imóvel aqui tem um score 970, entendeu? Então, muda bastante quando a gente coloca o imóvel na tomada. Então, blockchain, inteligência artificial, está totalmente ligado com a quantidade de dados que a gente vai ter. E, por último, a internet das coisas. A gente até poderia fazer, mas não é o caso ainda, mas eu poderia te transferir a propriedade do imóvel, inclusive as chaves eletrônicas, né? Com a internet das coisas. Você ir lá na sua casa e pegar e abrir a fechadura, um código. Então, cara, está totalmente Esse interconectado. é o famoso admirável mundo novo, né? Chegando aí. Tá. Muita coisa vai acontecer ainda. Andrés, queria te agradecer, tá? Pelo papo, pela aula, né? Eu aprendi bastante aqui contigo. Adorei a palestra que você deu lá no evento. E eu queria que você finalizasse aí com suas palavras finais, mas também explicando como é que as pessoas podem acessar você, a NetSpace, em que momento, que tipo de negócio pode ser gerado pelas incorporadoras, construtoras, loteadoras, qual o serviço que vocês podem prestar para elas. Muito legal. Vamos começar com essa resposta, né? A gente, na hora de se posicionar, pelo mercado real estate ser um mercado muito grande, eu trabalhei em alguns mercados muito grandes, como digitalização das televisões, das empresas de cartão de crédito, na questão de ligar elas no celular. O modelo que a gente adotou é que quem faz o mercado é quem já faz o mercado, ou seja, a gente acredita que as empresas que vão fazer, quem faz compra e venda vai fazer compra e venda digital, quem faz financiamento vai fazer financiamento digital, e quem constrói e incorpora vai incorporar nascendo com a propriedade digital. Isso vai acontecer. Então, nós criamos tipo um sistema, a gente brinca e chama de sistema operacional. Em cima do sistema operacional, a gente está criando aplicativos. Nós estamos fazendo. Mas quem deveria fazer isso deveriam ser as empresas. Então, a gente está aí com algumas empresas já fazendo em parceria aplicativos de crédito imobiliário, home equity, sale and leaseback de propriedades residenciais. Então, todos aqui que estão ouvindo estão convidados a ajudar a gente a fazer, porque nós não vamos direto ao mercado, nós somos uma plataforma de tecnologia que pluga as empresas do mercado. Tá? E a outra consideração que eu acho super importante fazer, né, a hora que a gente se posiciona numa nova corrida é quando ela está começando. Agora você consegue se posicionar muito bem na largada. Porque se você larga agora, você larga junto com todo mundo. Então, largar pequeno, simples, sem inventar grandes projetos, porque você vai ter que entrar nessa corrida, seja em 1 ano, em 2 anos. E quando você entrar,
você vai ter que se posicionar na largada, só que aí você vai estar 2 anos atrasado. Perfeito. Então, o momento agora está todo mundo igual, posicione-se pequeno, mas não deixe de fazer. Os projetos são muito baratos de fazer, não há grande investimento de tecnologia, tem tecnologia disponível, né? E contem com a gente para desenvolver esse mercado aí. Espetáculo. Eu fico imaginando um outro papo da gente daqui a 2, 3 anos, o que é que vai ter mudado, né, cara? Impressionante a velocidade. Mas é isso aí. Parabéns pela sua trajetória toda. Espero que você consiga trazer para o setor imobiliário um pouco dessa disrupção que você já causou em outros setores aí. Adoraria ver isso acontecer e vou ficar torcendo, tá? Obrigado e até mais, viu, André? Obrigado, Felipe. Até mais, hein? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.